Oi, aleluia, Deus é bom, amém? Graça e paz. Tudo bem com vocês? Tava com saudades, né? Mas domingo vamos estar aí, vou contar um pouco mais para vocês da missão Japão, tá bom? Mas hoje nós vamos aprender um pouquinho aqui sobre família, que é o tema, né, do nosso culto aqui das quintas-feiras. E o tema de hoje vai ser sobre filhos. Então, eu gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos para que a gente pudesse orar. Pai, no nome de Jesus, nós amamos, Senhor, a Tua palavra, nós somos gratos ao Senhor porque nós conhecemos a Ti e porque na Tua palavra, Senhor, há instruções para as nossas vidas, há instruções com relação a todos os assuntos, Pai. E há instruções com relação também à nossa família, Pai, aos pais, aos filhos e a todas as coisas que concernem a família do tipo de Deus, Pai. E nós te damos graças por essa palavra sendo ministrada, Senhor, com a Tua unção, com o Teu Espírito, para que as nossas famílias, Pai, possam ser cada vez mais, segundo o Teu coração aqui nessa terra, possa ser exemplo, Senhor, possa ser sal nessa terra, possa ser luz. E nós cremos, Pai, que a nossa família, a nossa casa vai ser assim, sempre um pedaço do céu na terra, Pai, por causa da Tua presença e do Teu Espírito, Pai, nos ajudando sempre. No nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Vamos abrir, por gentileza, lá em Gênesis 2, 24. Gênesis 2, 24. Pode ser na NVI, não tem problema não. NVI, por gentileza. Nova versão internacional. Diz ali: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, lá em Gênesis é o livro de princípios, né, da palavra do Senhor, onde Deus estabeleceu leis, regras e princípios que são eternos e permanecem. E são princípios que foram estabelecidos também antes da queda do homem e que permanecem até hoje. Então, ali Deus está estabelecendo a primeira instituição que Ele criou, que foi a família, né? Ele diz que por esta razão o homem aí vai deixar o seu pai e a sua mãe, vai se unir à sua esposa. Ou seja, ele está falando de um casamento, de uma aliança, e aí vão se tornar uma só carne. Só que antes de eu falar de filhos, né, eu só queria dar um espaço aqui para a gente falar de que família é algo de Deus e que a família ela já nasce quando há o casamento. Não é preciso que um filho venha nascer para que você seja uma família. A partir do momento que a pessoa se casou, a partir do momento que eles entraram em aliança, o homem e a mulher se tornaram um, é uma nova família que nasceu, tá? E aí sim, os filhos vão vir, né? Ou não, dependendo, tem casamentos que não vêm filhos, né? Mas tem casamento que vem os filhos, e os filhos também fazem parte da família. Os filhos não estão excluídos da família, ok? Embora, assim, a Bíblia deixa claro que esse ciclo ele vai sempre acontecer. Ou seja, nasceu uma família, aí vão se ter os filhos, certo? Só que esses filhos não vão ficar para sempre na casa. Eles vão chegar um momento que ele vai deixar o pai e a mãe e vão se casar e vão seguir o fluxo da vida, né? Isso aí é para os pais e para as mães, porque assim, tem pai e mãe que às vezes fica, não quer que o menino se case, não quer que a menina se case. Entende? Isso foi criado por Deus, o casamento é algo de Deus, né? A Jo sabe disso aí, teve um filho que se casou recentemente, né? Então já passou pelo processo e entrou no casamento. Mas é isso, os filhos, eles são dados por Deus para o homem e para a mulher, para que você os conduza, os capacite, os treine, mas vai ter uma hora que eles vão voar do ninho. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente entender isso, que a família é o homem e a mulher começa com eles, os filhos fazem parte da família, mas eles não vão ficar sempre ali dentro do lar, porque eles têm depois que formar as suas próprias famílias, né? E, inclusive, o pai e a mãe vai ter que passar esses princípios de família para os filhos, para que lá na frente o filho seja um bom marido, um bom pai, uma boa filha, uma boa esposa, né? Porque tudo se aprende em casa. A família ali é a nossa primeira escola. É na nossa casa que a gente aprende a amar, é na nossa casa que a gente aprende a perdoar, é na nossa casa que a gente aprende a respeitar, é na nossa casa que a gente aprende sobre autoridade e submissão. Né? É ali que a gente aprende a dividir, a compartilhar, a se ajudar, a levantar um ao outro. É em casa. Na nossa casa é a nossa primeira igreja, é o nosso primeiro ministério. Como já está dito e a gente já conhece aqui, certo? Então, a gente precisa entender essa responsabilidade aí. Então, vamos seguir para Gênesis 1, 28.
de que Deus estabelece a família, né? E aí depois Deus fala para eles o quê? Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Eu só vou ler até aqui. Deus disse que o homem e a mulher deveriam o quê? Se multiplicar. Deveriam ser férteis. Irmãos, isso aqui não foi depois da queda. Então Deus não criou as relações matrimoniais ou as relações sexuais após a queda, ok? Deus criou o relacionamento do homem e de mulher antes da queda, porque Deus disse para o homem se multiplicar. E não tem outra forma de se multiplicar, né? Então, isso foi criado antes da queda, certo? E foi uma ordem de Deus. Deus os abençoou e disse para que eles se multiplicassem e povoassem a terra. E aí, em outras palavras, dizendo, tenham filhos, se multipliquem a espécie de vocês, né? Avancem e dominem a terra, povoem a terra, porque a terra é de vocês mesmos, então vão lá e se multipliquem, tenham filhos, gerem filhos. Amém? Então, isso aí foi algo estabelecido por Deus também, né? Ter filhos, certo? Então, glória a Deus, filho é coisa boa. Filho é de Deus. Porque se não fosse, Deus ia dizer, não precisa ter filho, é só se casar e está tudo certo. Mas Deus disse que é bom ter filho, certo? Ele disse que isso é bênção. Isso é bênção. Então, a gente tem que desejar e ter nossos filhos também. Porque o mundo de hoje, muitas vezes, é ensinado a nem a querer ter filho. Infelizmente, tem jovens que não querem ter filhos. No Brasil, no Japão, não querem ter, porque eles veem filho como um consumo, como um custo, né? Que vai, tipo, ele está consumindo o dinheiro dele, alguma coisa dele, e algo que ele vai ter que dar de si, né? Para cuidar daquela criança e tirar dele para dar para a criança. E o mundo ensina a ser egoísta e a não querer isso. Muitos falam que não querem ter filhos porque não querem ter que dividir o seu carro, não querem ter que dividir a sua casa, não querem ter que deixar herança para ninguém. E eu estou falando de coisas que são reais, de pessoas que são reais que falam essas coisas. Mas isso é de quem é esse desejo? Se não o desejo de Satanás, de que o homem não se multiplique, de que o homem não povoe a terra, porque foi uma ordem dada por Deus. Satanás, ele se opõe a tudo que Deus dá ordem. Tudo que Deus dá ordem, ele fica ao contrário. Claro que aqui a gente também não está falando que é para fazer um monte de filhos sem equilíbrio, sem saber, você só pode sustentar um, então tenha só um. Agora, se sua fé é para sustentar 3, amém, irmão. Se sua fé é para sustentar 7, como os judeus querem ter na primeira vez que eu fui para Israel com Abraão e Rose, a gente perguntou lá para a jovem que tinha acabado de se casar, estava grávida do primeiro filho, e a gente falou assim, quantos filhos vocês pretendem ter? Pensando que ela ia dizer 2, no mínimo 6, meu Deus. Eu falei, amém, Senhor, aumenta-nos a fé. Porque no Brasil a gente quer ter no máximo 3. E olhe lá para achar essa pessoa que quer ter 3, né? Mas geralmente o pessoal quer ter 1 ou 2. Mas lá em Israel o povo quer ter de 6 para cima. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom demais. Então assim, eles entendem, os judeus, eles entendem que filhos são bênção, que os filhos são herança do Senhor. E que quantos mais filhos eles tiverem, mais abençoados eles são. Então, por isso que eles querem ter no mínimo 6, irmão. E você, se for lá um dia, com graça de Deus, em Israel, você vai ver que anda a carrada todinha lá, os 6, os 7, os 8, tudo com a mesma roupa para não se perder, vai ficar mais fácil de achar. Mas é assim que funciona, certo? E eles entendem que isso é bênção. E nós também precisamos entender que filho é bênção. Porém, a gente precisa entender também a questão do equilíbrio, de que a gente não vai estar tendo filho para não ter como cuidar desse filho, não tem como colocar na escola. Estou falando do Brasil no momento, né? É diferente de Israel, que dá todo o sustento para a criança, incentiva eles a terem filhos mesmo, né? Tem ajuda financeira, diferente do Brasil, tá? Então, se quiser ter muito filho, só se mudar para Israel e aí vai ter toda a ajuda lá para ter vários filhos. Mas assim, temos que ter também equilíbrio e saber, tudo é com propósito. Então, o filho também é um propósito de Deus. Quantos filhos Deus quer que a gente venha ter? Né? Porque esses filhos vão ser, a gente vai ver aqui que vão ser flechas nas nossas mãos. Flechas para cumprir o quê? O propósito de Deus, irmão, na terra. É uma grande responsabilidade ter filho. Filho é responsabilidade, certo? E nós vamos ver isso lá, vamos ver lá em Salmo 127, do 3 ao 5. De que ter filho não é brincadeira. Eu vejo assim como que Deus dá filho para alguém. Deus está dizendo assim, ei, eu estou te dando algo muito precioso. Eu não estou te dando um diamante. Eu não estou te dando um ouro. Eu não estou te dando algo que você pode jogar fora. Porque não existe ex-filho. Existe ex-esposa, ex-marido.
Mas não existe ex-filho. Uma vez pai, uma vez mãe. Você vai ser pai para sempre, mãe para sempre. Você vai ter aquela responsabilidade pelo resto da vida. O menino vai crescer, a menina vai crescer, e você ainda fica lá no cuidado, né? De como aquela pessoa está, de como ele está. Porque é o seu filho, veio de você, nasceu de dentro de você. É uma parte de você. E é uma responsabilidade, porque Deus também está confiando uma vida a você. E que Deus vai te cobrar depois. Eu te dei filhos e como você os criou? Como você cuidou deles? Deus também vai cobrar como você cuidou da esposa que Ele te deu, do marido que Ele te deu, que você tanto orou e tanto pediu, aí Deus te deu, e aí como você está cuidando hoje? E aí Deus te deu filhos também, Deus está vendo o que você está fazendo por eles, como é que você está cuidando deles, que tipo de pai você está sendo. Então assim, é responsabilidade, certo? E lá em Salmo 127, 3, vamos ler do 3 ao 5, diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então primeira coisa que fala é que os filhos são herança de quem? Sua? Em outras palavras, está dizendo que os filhos pertencem a Deus. De que você está ali como responsável de uma vida, mas aquela vida pertence ao Senhor. Então você tem que, como é que eu vou cuidar dessa criança? Porque essa criança tem um dono. E o dono é Deus. Eles são herança do Senhor. E você tem que entender isso, que Deus te confiou essa responsabilidade, mas se aquela criança, aquele ser, pertence ao Senhor. E por isso a gente tem que entender, estou com uma grande responsabilidade aqui. Veja, diz que os filhos vão ser como flechas. Flechas são lançadas para atingir um alvo, irmão. Para cumprir um propósito. E se a gente olhar aqui na Bíblia, olhar na palavra do Senhor, veja, Deus procurou na terra um dia alguém, né, que fosse, aí eu digo assim, louco de fé, realmente, Abraão, nosso pai da fé, o suficiente para ser capaz de dar a Deus o seu filho. Porque Deus queria dar o filho dele à humanidade. Mas só que nosso Deus é um Deus de aliança. Mas quando a gente entra em aliança, se eu te dou um filho, tu tem que me dar um filho de volta. Para que ele tenha legalidade de dar o filho dele. Deus precisou encontrar na terra um homem que fosse capaz de, em seu coração, matar o seu filho por amor a Deus. E ele achou Abraão. Deus não permitiu que ele o consumasse o fato, mas no coração de Abraão já estava feito. E isso deu legalidade para que Deus enviasse Jesus à terra para morrer por mim e por você. E Jesus, ele veio e Deus não mandou o anjo vir e parar a cruz, mas ele foi até o final e sofreu por nós. Então entenda, Deus deu o seu filho por mim e por você. E claro, ele precisou encontrar alguém que desse para ele também um filho, e foi Abraão que fez isso. E nós fomos abençoados por causa desse homem, por causa dessa aliança. Mas entenda, Isaac veio com um propósito. Sara não podia ter filhos, não podia gerar filhos. A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolheu várias mulheres estéreis para dizer assim, ei, naquela época nem tinha como fazer in vitro, né? Inseminação in vitro ou coisa semelhante. Nós estamos falando de uma pessoa de idade avançada, que nem menstruava mais. A Bíblia diz que Sara não menstruava mais. Mas Deus está dizendo, eu não preciso que você menstrue, eu não preciso que você tenha a idade comum de se ter filhos. Eu só preciso que você creia, porque esse filho vai vir com um propósito grande. Esse é o filho que eu vou pedir para cumprir a minha aliança com a humanidade, de poder legalmente enviar o meu filho. Então, Isaac foi enviado para a terra com um propósito, irmão. Só que deixa eu te dizer, Deus fez a promessa para Abraão. E eu sei que muitas vezes nós olhamos para a promessa como que Abraão esperou por 25 anos a promessa se cumprir. A gente pensa, ai que chato, 25 anos esperando, porque a gente às vezes é desesperado, já quer as coisas na hora, de imediato. Mas entenda, nenhum de nós aqui dá um carro para uma criança de 5 anos dirigir. A gente fala para ela, você não tem 18 anos, quando você chegar na idade de 18 anos, nós vamos te dar o carro. Sabe, Deus, ele deu a promessa,
mas ele começou a trabalhar o processo de preparar o coração de Sara e de Abraão para receber a promessa que era um filho, para que eles estivessem preparados emocionalmente e todas as outras formas para criar Isaac no caminho que Deus queria que ele fosse criado. Então foi necessário 25 anos para que eles estivessem prontos para receber o filho da promessa. Então esses 25 anos não foram tempos de espera, foram tempos de preparação. Foram tempos de preparação, até para não amar mais a promessa do que a Deus. Porque eles podiam ter recebido Isaac e ter ficado tão e ter esquecido de Deus. Mas veja, não foi isso que aconteceu. Isaac não tomou lugar de Deus na vida de Abraão, ao ponto de Abraão entregar Isaac para Deus. Porque Deus continuou sendo o primeiro lugar. E aqui também eu quero dizer para você hoje à noite, seu filho não é Deus da sua vida. Não coloque o seu filho no lugar de Deus. O seu marido, sua esposa, ninguém é Deus, ok? Eles são bênção, amém, sim. Mas eles não devem ficar no lugar de Deus. O lugar de Deus é exclusivo de Deus. E Deus precisa estar no lugar dele para que as pessoas também, cada um esteja no seu devido lugar, para que a gente seja abençoado. Se a gente tirar as pessoas do lugar devido e colocar no lugar errado, aí começa tudo a desandar errado, irmão. Mas se Deus estiver em primeiro lugar, que é o único lugar que ele vai ocupar nas nossas vidas, todas as demais coisas estarão no seu devido lugar. E aí Deus envia Isaac para Abraão, e ele tem um propósito com esse filho, porque ele não enviou simplesmente por enviar, ele faz parte da genealogia de Jesus Cristo, faz parte da aliança, certo? Mas veja, Deus, ele também enviou Isaac nasceu. Mas quando Isaac nasceu, Sara já tinha 90 anos, então poderia essa mulher amamentar, como o pastor Luiz ministrou aqui antes de eu ir para o Japão? Mas Deus falou assim, você vai amamentar, porque Deus ele não te dá uma bênção e não te dá as condições de sustentar essa bênção. O nosso Deus, ele faz tudo completo. Se Deus te deu um filho, é porque Deus não vai deixar você passar fome, irmão. Deus não vai deixar você sem ter um trabalho para sustentar a sua família, porque o Deus que dá a promessa te dá o sustento para manter e viver a promessa. E foi isso que ele fez com Sara. Ele falou, você vai amamentar essa criança. E naquela época se amamentava até 7 anos de idade, não sei, 8 anos de idade ali. E Sara pôde amamentar o seu filho, porque Deus ele dá as condições para viver e manter a promessa. Então, irmão, se você vai ter um filho, não fique preocupado se vai ter dinheiro ou não, porque Deus, isso é um plano de Deus, isso é um propósito de Deus. Se ele disse para você ter filhos, fique em paz, irmão, agradeça, obrigado, pai, porque não vai faltar a escola, não vai faltar a comida, não vai faltar as melhores roupas, não vai faltar a universidade, não vai faltar nada, porque antes de eu ser o pai e a mãe dessa criança, você o é. Porque eles são sua herança, eles são os seus. Então você vai cuidar deles, você vai abençoá-los. Irmão, tenha fé, né? Obedeça o Senhor, quem obedece é abençoado, amém? E diz assim que é muito feliz aquele que tem muitos filhos, ou seja, a sua aljava cheia deles, né? Então assim, filho é alegria, irmão. Filho é alegria. Deus te dá filhos para você ter alegria e não tristeza. Quem quer roubar a sua alegria é uma pessoa que é o nosso inimigo, né? Satanás. Mas não é o Senhor. Deus sempre vai dar com um propósito bom. Se a gente olhar aqui também, nós vamos ver outra estéril que desejava muito ter filhos, que é a Ana, né? A esposa de Elcana ali, que não foi nada mais, nada menos que a mãe de Samuel, o profeta Samuel, que a Bíblia diz que não se achou dele dolo algum, que ele, quando chegou diante de Israel, ninguém tinha uma palavra para acusar Samuel. Veja, ela não tinha nenhum filho, e ela poderia ter se conformado com isso, ter passado o resto da vida estéril, no Velha Aliança, sem nenhuma tecnologia que tem hoje. Mas ela era ousada, irmão, ela era mulher de fé. Ela disse, o que, Deus? Você pode resolver esse problema? Você pode me dar um filho, Deus? E veja, o desejo dela se encaixou com o desejo de Deus, porque na época que Ana pediu um filho, Deus não estava falando com ninguém na terra, porque estava endurecido o coração das pessoas. A Bíblia diz que não se ouvia a voz de Deus naquela época. E Ana ora, e Deus quer resolver essa situação, porque Ele quer ter alguém que tenha sensibilidade de ouvir a sua voz. E Deus ouve a oração dela e manda o profeta Samuel, que é aquele que vai ouvir, quando tem 7 anos de idade lá, Samuel, Samuel. E Samuel, durante toda a sua vida, ele vai ser profeta em Israel, ouvindo e sendo sensível
a voz do Senhor. Então veja, Samuel não foi enviado para a terra simplesmente para satisfazer o desejo de Ana. Ele foi enviado para sim alegrar o coração dela, mas também para cumprir um propósito de Deus, de abençoar toda a nação de Israel. E veja, Ana deu um filho para Deus, que foi Samuel, porque com 7 anos ela teve que cumprir a sua promessa e entregá-lo para ficar com Eli. Mas ela volta para casa, ela ainda é mãe de 7 filhos. Ela não teve só Samuel, ela teve outros filhos, porque Deus abriu literalmente a madre de Ana, né? Ele deu capacidade de ser mãe de outros filhos. Então veja, irmão, se você der os seus filhos para o Senhor, não se preocupe, você não vai ficar sem nada. Entregue os seus filhos a Deus para que eles cumpram o propósito pelo qual Deus os enviou à terra. Amém? Vamos ver aqui também lá em Êxodo 20, capítulo 12. Nós vamos ver aqui também a parte dos filhos. Quem é filho aqui? Todo mundo, né? Glória a Deus, ninguém nasceu de chocadeira. Ninguém foi também Adão ou Eva, que não teve o pai e mãe antes, né? Então todos nós aqui tivemos um pai e uma mãe. Ah, mas eu fui adotado. Então você tem um pai e uma mãe de coração. Ah, mas eu fui abandonado, fui órfão e ninguém nunca me adotou até hoje. Então você tem pessoas que cuidaram de você. De alguma forma tem alguém que representou essa figura para você. De um pai e de uma mãe que amou você com esse amor. Né? Então você tem alguém. E a Bíblia fala lá em Êxodo 20, versículo 12. Um versículo que está lá em Efésios, mas que ele não nasceu lá em Efésios. Ele já existia no Velho Testamento. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então veja, isso não foi do Novo Testamento. Isso já estava no Velho Testamento. Deus já estabeleceu que os filhos, amém? Todos nós somos filhos aqui. De que nós deveríamos honrar o nosso pai e nossa mãe. Se a gente quiser viver longos dias sobre a terra, se quiser morrer cedo, irmão, é só desonrar. É só desonrar. E esse princípio vale também para as pessoas que não são cristãs. Tem pessoas que vivem muito porque mesmo elas não sendo cristãs, elas honram o pai e a mãe. Elas respeitam o pai e a mãe. Elas não levantam a voz para o pai e para a mãe. Elas não chamam palavrão com o pai e com a mãe. Ela não fala mal do pai e da mãe. Ela pode até não concordar, porque a gente não concorda 100% com ninguém, né? Às vezes nem com Deus a gente está querendo concordar 100%. Que a gente está se achando mais inteligente do que Deus. Mas com Deus a gente deve concordar 100% e às vezes a gente ainda resiste. Imagina de um filho concordar 100% com o pai ou do pai concordar 100% com o filho. Não vai acontecer. Mas entenda, a Bíblia diz que você deve honrar. Honrar não é concordar 100%. Fazer tudo o que ele diz para você fazer. É honrar, é a honra, é respeitar. É considerar a autoridade que Deus colocou. Aquelas pessoas são autoridades sobre a sua vida. Você não sabe o que a oração de um pai e de uma mãe pode fazer por você. Que a oração de um pai e de uma mãe pode destravar na sua vida. Porque eles têm autoridade, irmão. Tem autoridade. Claro que se o pai e a mãe forem maus e estiverem declarando coisas ruins para os seus filhos, aí a autoridade deles, a de Deus, está acima da deles. De que você é aquilo que Deus diz que você é. Mas se são pais e mães bons, irmãos, a oração deles tem poder grande sobre nossas vidas. Não é? E assim, mesmo que o seu pai e a sua mãe não tenham sido perfeitos, porque, irmão, não tem pai e mãe perfeito. Nem você agora que já tem sendo pai e mãe, você não foi perfeito. Aí vocês queriam que seu pai e sua mãe fossem perfeitos? Eles receberam as crianças, não veio o manual junto, não. Cada filho veio com personalidade diferente. Né? Um é mais introvertido, o outro é mais extrovertido, um é mais pipoquinha, o outro é mais quieto. E não veio o manual dizendo como é que tinha que fazer, e foi crescendo, e foi aprendendo, foi se virando, pedindo a Deus ajuda, dá sabedoria, para cuidar dessas crianças. Olha que eu estou só na teoria aqui, que eu ainda não sou mãe, né? Mas só de observar eu já sei. Né? Mas imagina que eu vou ter um dia a minha própria experiência de criar os meus filhos e pensar, que personalidade é essa? Como lidar com essa personalidade? Como criar essa abençoada? Né? Então assim, irmão, é trabalho. Mas a Bíblia diz que a gente tem que honrar, que há um caminho de graça, de favor, de vida longa se a gente honrar os nossos pais. E essa honra não acaba quando a gente se casa. Porque tem gente assim, eu me casei, não liga nem para o pai, nem para a mãe, nem para dar um parabéns no dia de aniversário. Não dá nem um presente para o pai e para a mãe. Não dá uma ligação. Está tudo bem? Não precisa ser só no dia das mães do pai, não. Está tudo bem com o senhor, está tudo bem com a senhora. Às vezes a mãe está precisando, sei lá, ir num dentista, está precisando ir num médico. Não dá R$1, irmão.
para a mãe e para o pai que muitas vezes deixaram de comer para te dar comida, muitas vezes deixaram de comprar uma roupa para eles, muitas vezes deixaram de viajar, de fazer um gosto deles, para que não faltasse nada para você. Porque é isso que os pais fazem. Eu nem preciso perguntar, porque todos os pais e mães fazem isso. Muitas vezes estão ali se sacrificando para pagar uma escola boa para o filho, mas o filho não tem maturidade para entender isso. Aí quando se fica adolescente, fica rebeldinho. Né? Então, assim, se você é filho, você precisa entender que o seu pai e sua mãe pagaram um alto preço para que você chegasse onde você está. Eles te carregaram, a sua mãe te carregou no mínimo 7 meses, no mínimo. Se nasceu prematuro, foi 7 meses. Se não, foi 9 meses, sem conseguir dormir direito. Né? Na cama lá, com aquela barriga ali, sem respirar direito. Tendo que ir no banheiro toda hora. Entre outras coisas, aí de mulheres que ainda passam mal e tem outra situação. Para ter, né? E às vezes vai ser cortada. Passa por momentos ali para ter você. E aí você, agora porque se casou, vou viver minha vida, sou dono do meu nariz. Não, o dono do teu nariz é Deus. O dono do teu nariz é Deus, que ele já comprou faz tempo. Então assim, lembra dos teus pais. Enquanto eles estão vivos, há a oportunidade de você fazer o bem para eles. Pelo bem que eles fizeram para você. E se ele também foi mal, irmão? Você tem a natureza de Deus dentro de você e você vai ter que devolver o bem. E você vai ter que honrar ele, porque Deus disse que você tinha que honrar ele. Deus não disse, honre os pais bons e as mães boas. Honra o teu pai e a tua mãe e ponto final. E o maior exemplo disso é a nossa ali. Eu vou pegar aqui assim, o maior exemplo, não vou usar o maior exemplo, porque o maior exemplo é Jesus sempre. Mas um exemplo excelente e grande que eu me lembrei agora é a nossa irmã Lorenda, que foi abusada pelo seu pai, quando criança. Que queria matar o pai dela e tentou matar ele 3 vezes, mas quando ela se converteu, o Espírito Santo disse, você vai perdoar e você vai amar. E quando o pai dela estava lá morrendo, quem estava cuidando dele e cuidou até o final foi ela. Foi ela quem enterrou ele. E ele não merecia, irmão, mas ela fez porque ela tinha a natureza de Deus dentro dela. Então eu e você também temos a natureza de Deus, nós podemos sim cumprir o que a palavra de Deus diz, amém? Vamos ver lá em Lucas 2,51. Nós vamos ver que Jesus também, quando ele veio à terra, Deus também procurou um casal que fosse capaz de criar o filho dele, o Messias, de acordo com os princípios que Deus queria. Não era qualquer pessoinha que estava vindo para a terra, era Jesus. Não é possível que ele dá Jesus colocar, vou dar para qualquer um aqui, não. Irmão, eu fico assim, rapaz, eu quero ter o coração semelhante o de Maria, não, tipo de idolatrar Maria ou coisa aqui. Mas, irmão, tinha algo especial nessa moça. Por que Deus escolheu Maria entre tantas judias que tinha naquela época? Tinha que ter algo especial naquela moça. Se Deus escolheu ela, é porque Deus sabia que ela, né, tinha um coração ali preparado, disposto para receber o Filho de Deus e ser a mãe dele, assim, de cuidar dele, de ensinar para ele as coisas. Porque Jesus foi criança, ele não nasceu adulto. Ele nasceu criança. E foi criado na cultura judaica. E quem ensinou isso para ele? Maria e José. Maria e José, como ser humano. Né? Então, assim, Deus não escolheu qualquer pessoa, escolheu Maria e José. Então, glória a Deus. Quem vai ter essa missão aqui na terra além deles dois? Mas deixa eu te dizer, os teus filhos são Jesus na terra. Você tem grande responsabilidade. Porque os seus filhos vão mostrar quem Jesus é aqui na terra. Mas você precisa ensinar para eles isso. Como Maria e José fez. E a Bíblia diz que Jesus, como criança, ali quando ele tinha 12 anos de idade, quando Jesus está no templo e Maria e José não percebem que Jesus tinha ficado em Jerusalém, né? Acha que ele está seguindo ali com a família e só 3 dias depois percebe que Jesus não está lá. E eles voltam. Imagina o desespero desse casal. Meu Deus, perdemos o Filho de Deus. Onde esse abençoado está? E aí a Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém, procuraram em todos os lugares por Jesus e até encontrar Jesus no templo. E Jesus nem estava preocupado, lá só ensinando para as pessoas e tal. Tinha 12 anos de idade. E Maria chega, né? E deve ter falado, mas Jesus, como você faz uma coisa dessa? Eu estou aqui tantos dias, tipo, desesperada, procurando por você. E aí Jesus até fala assim, mas eu estava na casa do meu pai, ensinando, né, e tal. Mas a Bíblia diz que ele entende porque Maria e José estão preocupados com ele. E a Bíblia fala o quê? Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhes era o quê?
obediente. Jesus é o nosso maior exemplo, irmão. E quando ele estava aqui na terra e ele tinha ali a autoridade de José e Maria sobre a vida dele, ele respeitou eles. Jesus não desrespeitou Maria e José, ele foi obediente a eles. Enquanto ele estava sobre a autoridade deles, como pai ali, como responsáveis por ele aqui na terra, Jesus os obedeceu. Então nós, como filhos, também temos que ser obedientes. Estou falando para filhos aí que vivem ainda na casa dos pais, né? Não estou dizendo. E também, assim, claro que você já é adulto, já é casado, aí você já tem sua esposa, é outra situação. Mas não quer dizer também que você não vai ouvir um conselho de um pai e de uma mãe. Você não vai mais apanhar, não vai mais ficar de castigo. Glória a Deus, essa fase passou. Não é que não mereça, às vezes até merece, mas passou da idade. Mas entenda, o seu pai e sua mãe, às vezes, ele tem um... Sabe que assim, sabe o conselho de mãe? Parece que sente os negócios, não é? E às vezes a sua mãe fala, não namora com essa pessoa, ou tal, com esse semelhante. Irmão, e às vezes quando você está casado, a mãe sente do mesmo jeito, não faz essa viagem, e tal coisa, sinto isso, estou orando por você, tal situação. Então assim, Deus fala com os pais, irmão, não é porque você ficou adulto que os seus pais não vão sentir mais nada, ou que eles não vão estar lhe orando, intercedendo pela sua vida. Existe uma ligação, uma conexão. E Deus pode falar com eles. Então assim, se ele ligar para você e falar algo, preste atenção, irmão, vê se aquilo ali vem de Deus, dá ouvido, são seus pais, tá bom? Se Deus tiver que falar com alguém, ele vai falar com alguém que é teu sangue, né? Pelo amor de Deus, porque se não dá nesse ouvido a quem é do sangue, imagina quem não é, né? Fica mais difícil. Vamos ver o exemplo aqui de Gênesis 9, do 18 ao 28. Nós vamos ver o exemplo de Sem, Cão e Jafé aqui com Noé. A Bíblia ela deixa claro desde o início também que Deus, ele é a figura para nós de quê? De um pai. Deus é o nosso pai, nós somos seus filhos. Veja que o natural também é o espiritual, porque Deus é meu pai, eu também devo obedecê-lo, eu também devo ouvi-lo, eu também devo me submeter a ele, eu também devo respeitar a sua autoridade, certo? Mas só que Deus disse assim também, né? Se eu não amo o irmão que eu vejo, como eu posso amar a Deus a quem não vejo? Então assim, se eu não obedeço o meu pai que eu estou vendo, imagine se eu vou obedecer a Deus que não estou vendo. Ok? Então assim, o seu pai também é uma figura, né, de autoridade e está representando Deus também, assim, no sentido de representar Deus, de que Deus é uma autoridade cabeça sobre você. E que você também deve obedecer ao Senhor como filho. Que você deve se submeter a Deus como filho de Deus. E que você também deve honrar o Senhor como seu pai. Veja, tudo que Deus está pedindo assim, porque Ele está dizendo, ó, veja essa figura. Eu sou seu pai. Você tem que respeitar seu pai, você tem que me respeitar. Você tem que obedecer seu pai, você tem que me obedecer. Você tem que amar seu pai, você também tem que me amar. Você tem que dar o melhor para o seu pai? Sim, também tem que dar o melhor para mim. É isso que Deus está dizendo para nós. Não vamos complicar as coisas. É isso, é simples. É isso. E a gente vê aqui um exemplo de falta de respeito e de honra por parte ali de Cã. Vamos ler aqui rapidinho. Do 5, a gente vai ler do 18 ao 28. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé, e a partir deles toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Rapidinho aqui. Algumas pessoas, até estudiosos, falam que assim, é como se eles nem conhecessem vinho ali, o suco de uva, né? Porque falam assim, foi o primeiro a ter uma vinha. É como se ninguém tinha tido antes, e ninguém nem sabia o que era o vinho, ou que o vinho poderia embriagar. E Noé estava, talvez, na inocência, foi tomando, e ele se embriagou, mas não sabemos, né? Se foi proposital ou não foi proposital, certo? Mas isso aconteceu. Ele ficou embriagado, certo? E aí, vamos dizer, falhou, né? Houve uma falha, certo? Só que ele é uma figura ele é um pai, né? E ele tem filhos. E aí diz assim, Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Vamos lá. A gente vai ver que depois aqui Cã vai ser amaldiçoado e os outros vão ser abençoados. O pai falhou, irmão. Noé falhou. Não está escrito ali. Noé se embriagou de propósito, coisa semelhante. Não está escrito, eu não posso falar.
Só tem que ele se embriagou. E ele ficou nu, porque quem se embriaga e fica bêbado só faz besteira mesmo. Né? Por isso que a gente não deve se embriagar. A Bíblia diz, não se embriagueis, né, de vinho, só se embriague de uma coisa, que é do Espírito Santo. Tá? Então, porque quem se embriaga só faz besteira. Aí ele ficou pelado e ficou fazendo o que não devia fazer. E o Cã viu, e de vez de o Cã, tipo, ficou rindo do pai, esnobando do pai, e ainda foi contar para os irmãos. E aí a gente vê que depois os outros 2 irmãos têm um comportamento diferente desse filho. Fala assim, nossa, é nosso pai, mesmo que ele esteja errado, porque assim, no Velho Testamento você nem deveria ver, no caso, né? E acredito que hoje também não há necessidade de ficar vendo a nudez do pai e da mãe. Certo? E aí ele falou, eu que não vou olhar a nudez do meu pai. É meu pai. Não é? Então eles colocam a capa e vão de costa para cobrir o pai deles e não ver o pai deles nu. Então veja o respeito. Mesmo que o meu pai esteja errado, mesmo que ele tenha feito algo que não seja correto, não é por causa disso que eu vou zombar dele, não é por causa disso que eu vou perder o respeito, não é por causa disso que eu vou humilhar ele, não é por causa disso que eu vou falar mal dele, porque ele ainda é o meu pai. Certo? E a gente vê aqui um exemplo de que a gente deve honrar os nossos pais. E que o respeito deve permanecer, ainda que seja um momento que o nosso pai e a nossa mãe esteja falhando. Porque eles não são perfeitos, como a gente sabe que a gente também não é. E se um momento eles falharem, o respeito deve permanecer. E da mesma forma como o Sem e o Jafé foram abençoados por terem honrado o pai e respeitado o pai, apesar do erro, né, também vai ser conosco. Vamos honrar o nosso pai e a nossa mãe, vamos dar o respeito que cabe a eles, que Deus diz que a gente deve dar. Vamos ver lá em Juízes 14, do 1 ao 3. Nós vamos ver um exemplo também de outra pessoinha que desonrou os pais, né? Assim, no sentido de que ele veio para o mundo com um propósito, que é Sansão. Deus, ele envia Sansão ao mundo com um propósito, qual? Libertar Israel, né, dos filisteus. Antes de Sansão nascer, o próprio anjo vem e fala com a mãe de Sansão, até instrui ela, não é para tomar vinho, não é para passar navalha na cabeça dele. Então, ele instrui como aquela criança deve ser recebida e deve ser criada. Então, os pais sabem como eles devem criar Sansão. E aí eles fazem tudo isso, só que aí Sansão, lá na frente, quando está adulto, não quer escutar os pais. Veja, naquela época, era dito para eles que eles não deveriam tomar mulheres que não fossem do povo, né, judeus ali, ou tipo, que fosse alguém, até poderia ser que nem caso de Raabe, mas alguém que se converteu, né, ali a Deus, certo? Que Raabe não era judia, mas ela vai entrar na genealogia de Jesus Cristo, mas porque ela se converteu, né, ao Deus de Israel, certo? Mas se casar com alguém que não crê em Deus, não, porque isso vale para a gente até hoje, tipo, não se caseis com julgo o quê? Desigual. Isso vale para a gente, não é só lá no velho, ainda vale para a gente hoje. Certo? E aí, Sansão se engraça com uma moça, né? Sansão, olha, vamos ler. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo, que é filisteu, que era o seu inimigo. Os filisteus eram os inimigos de Sansão. Aí vamos seguir, por gentileza. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe, eu vi uma mulher filisteia em Tímina e consigo essa mulher para ser minha esposa. Vamos passar. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai, consiga para mim ela que me agrada. Não, é só até aqui. Veja, Sansão, o pai estava dizendo, tipo, eu te criei, eu te ensinei, você sabe qual é o seu propósito, você sabe que Deus te colocou no mundo para nos livrar dos filisteus, você vai lá, tipo, espiar o campo inimigo e ainda se apaixona por uma filisteia e ainda tipo, porque eu quero, porque eu desejo ela, e o pai dizendo, tipo, não tem nenhum aqui não que você queira, se você quer se casar, se casa pelo menos andar aqui. Mas Sansão escuta, não. Qual é o fim de Sansão depois, afinal? Morre cedo, com os olhos furados. Qual foi o fim desse filho? Então assim, vamos ouvir os conselhos dos nossos pais, vamos ouvir os conselhos de Deus, para que o nosso fim não seja como o de Sansão, porque Sansão poderia ter morrido de outra forma. E a história dele poderia ser contada para nós de outra forma também. Mas Sansão estava sempre ali se apaixonando pelas mulheres filisteias, porque Dalila também foi uma filisteia. Ele não ouviu o que Deus disse, se case com alguém do seu povo. Teria sido diferente se tivesse dado ouvido aos conselhos de Deus e dos pais.
Tá? Então, como filho, a gente tem que estar ouvindo os conselhos dos pais. E aí, para os pais, fica também a dica. Você tem que estar aconselhando os seus filhos também. Se Deus confiou filhos a você, você também não pode deixar eles largados que nem batata. Deus está confiando de que você vai guiar eles no caminho. Porque lá em Provérbios 3,12 diz o quê? Provérbios 3,12 não, Provérbios 22,6. Vamos lá, Provérbios 22,6, por gentileza. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Tem a versão ensina a criança no caminho que deve andar, por gentileza? Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho não se desviará dele. Ele não diz ensina o caminho, não. Ele poderia dizer ensina a caminho o caminho. Aí eu digo assim, alguém pode chegar para mim, Ana, como é que eu chego na praia? Eu vou dizer, rapaz, eu não vou com você. Aqui, você vai em frente, pega a esquerda, depois a direita e chega na praia. Eu não vou com você, só te instruir, o caminho é esse. Mas vai sozinho. Deus não está dizendo que o pai e a mãe devem instruir a criança dessa forma. Deus está dizendo que ensina a criança no caminho. Peraí, eu vou te mostrar, vamos andando comigo. É assim que lê a Bíblia, é assim que se ora, é assim que busca a Deus, é assim que se lida com as finanças, é assim que lida com esses sentimentos. É no caminho, irmão. É sendo exemplo e caminhando junto. E compartilhando ali as experiências com seus filhos. Dizendo, você não vai por esse caminho, eu já fui. Eu já fui e não deu certo. Tu queres? E que eu estou te dizendo que não deu certo. Mas assim, é instruindo, irmão, no caminho que deve andar. Ei, não fuma, não bebe. E não é bebendo e fumando e dizendo para a criança não fazer. Não fala palavrão e você falando. Porque você é o exemplo, ela está olhando para você como referencial. Crianças, a gente vê crianças falando palavrão. Por quê? Porque ela vê o pai e a mãe falando em casa, irmão. Infelizmente, tem crianças aí com 6 anos de idade que estão drogados, porque ele vê o pai e a mãe se drogando e eles usam drogas também. Eles nem entendem o que estão fazendo, mas eles fazem porque eles estão vendo alguém que é uma figura de referência para eles fazer. Então, há grande responsabilidade sobre os pais. Lá em Provérbios 3,12, também diz assim, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, os pais também têm o dever de nos repreender. O pai não está ali para alisar a nossa cabeça e dizer tudo sim toda hora, sim, sim, ou também não toda hora. Mas não está ali para dar tudo que eu quero, para fazer todos os meus gostos, para ficar me mimando. Não, eles estão ali para me ensinar. Para dizer, tem a hora do sim, tem a hora do não. Posso comprar essa roupa hoje, hoje eu não posso. Vai ter que esperar. Não é do seu jeito. É, irmão, é isso. Porque se o pai só vive dizendo sim, aí o mundo vai dar um monte de não para a criança, essa criança não vai aguentar o mundo. Ela não vai estar pronta para o mundo. E Deus está dizendo que você tem que criar os filhos para Ele, não é para você. Aí como um filho desse vai querer sair do ninho e voar e vai ficar até 40 anos dentro da casa do pai e da mãe? Porque o pai e a mãe criou naquela cubo de vidro. Não pode. Tudo tem que ter sabedoria. Tu tem que ter a graça de Deus ali. É hora de repreender? Vai repreender. Repreender não é bater, espancar. Não é nada disso. É o que eu falo. Quando eu era criança, que eu peguei aquela bendita madeira e levei para casa. A minha mãe não bateu em mim. Ela só perguntou, que presente é esse? Com a sabedoria de mãe. Que presente é esse? Quem me deu? Eu, não, foi uma menina que me deu da escola, tal, né? E até o momento que ela foi perguntando e perguntando, até o momento que eu falei a verdade que eu tinha pego. A mamadeira, emprestado, não é emprestado não, peguei furtadinho lá, levei para casa. E o que foi que minha mãe fez? Ela bateu em mim? Não, eu tinha o quê? 6 anos de idade, não sei, 5 anos de idade quando isso aconteceu. Mas a minha mãe falou assim, amanhã nós vamos voltar na escola, você vai pedir desculpa para a sua coleguinha e você nunca mais vai fazer isso. Irmão, isso valeu mais do que uma pisa, uma surra, né? Sabe quantas mamadeiras eu levei para casa depois, irmão? Nenhuma. Nenhuma, irmão, não levei para casa mais. Por quê? Por causa da sabedoria da minha mãe, de me dizer, esse não é o caminho certo. Eu não estou te criando para ser ladra de mamadeira. Não é porque você quer uma mamadeira que você vai ter ela do jeito que você quer ter.
Se for para ter a mamadeira, você vai ter do jeito certo, do jeito legal, da forma que Deus abençoa. E você vai devolver o que você pegou errado. Então o pai e a mãe estão aí para ser referência para nós e para nos corrigir mesmo. E para nos colocar e nos endireitar no caminho com a sabedoria que Deus dá para eles. Amém? Aqui em Efésios 6,4 também. Efésios 6,4. Efésios 6,4 diz assim: pais, não irritem os seus filhos. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Você está dizendo para os pais não irritar os filhos, é porque acho que tem algum momento que os pais devem dar uma irritadinha, né? Mas assim, irmão, não é por força nem por violência. É tudo com a sabedoria de Deus. Às vezes seu filho não é mais criança, você tem que lidar com todas as fases dessa criança aí, desse filho. Quando ele é criança, quando ele é adolescente, quando ele é adulto. E são formas diferentes de lidar. E muitas vezes é o adolescente, mas você nunca teve um adolescente antes, então você também está aprendendo junto com ele. Você nunca teve, né? Então você está aprendendo ali. Então entenda, e cada fase vai mudando a forma de instruir, a forma de aconselhar, a forma de falar. Mas entenda, muitas vezes os pais eles querem sempre o melhor para nós. E às vezes ele até chega a ponto de irritar, de tanto falar. Mas a Bíblia está dizendo aqui, instrua conforme, né, o conselho do Senhor. Diga, isso não é de Deus. Eu me lembro de uma vez quando Abraão quis namorar com uma moça que não era crente. E ele chegou em casa e falou para minha mãe, quero namorar com uma menina. E aí, minha mãe falou, ela é crente? Ele, não, é espírita. Aí minha mãe falou, sabiamente, porque essa instrução, eu acredito, só vem do Espírito Santo na hora, irmão. Abraão já era adolescente, né, 15 anos de idade ali. E aí minha mãe falou assim, Abraão, então é o seguinte, você quer namorar mesmo? Quero. Você pode namorar com ela sem a minha bênção. Se você quiser namorar com ela sem a minha bênção, é assunto seu. Se quiser, vai lá e namora, mas eu não vou abençoar. Ponto. E Abraão foi, irmão. Foi lá pedir a menina em namoro. Chegou lá e falou para ela, então, vamos namorar. E a menina disse, Abraão, antes de dizer a resposta, eu vou logo lhe dizendo que o quê? Não vou deixar de ser espírita por sua causa, não vou mudar de religião por sua causa, não vou mudar nada por sua causa. Abraão disse, opa, então é aqui mesmo, a gente não vai namorar não, porque naquela hora mesmo ele caiu as escamas do olho dele. Deus faz, irmão. Minha mãe não forçou, minha mãe não obrigou, ela só deu uma palavra e ficou orando em casa. E o Espírito Santo fez com que caísse aquela paixão, né, que não vinha de Deus. E a menina falou, que bom que ela falou, porque ela podia ter ficado calada, né? Mas ela expressou, ele disse, não vou mudar de Deus, não vou mudar de religião, não vou mudar nada por sua causa. Aí Abraão, opa, então, para que eu vou namorar com uma coisa dessa? E ainda mais sem a bênção da minha mãe, pronto, é que piorou mesmo. Assim, é sabedoria, irmão. Tem que confiar no Senhor. Tem que instruir e dizer. E confiar que Deus também vai falar com o seu filho. Você está falando, e mesmo que o filho, como Abraão foi lá para fazer o negócio, o Espírito Santo ainda foi lá e tipo, estou te dando outra chance, abençoado. Já que tu não entendeu o tamanho, vou te dar outra oportunidade de te livrar dessa fogueira. Então Deus fala também, amém? A oração é importante. Os pais devem orar pelos seus filhos. Amém? Para finalizar, nós somos o povo da fé. Lá em 2 Coríntios 4,13 diz que nós cremos, por isso falamos. Irmão, o que você crê para os seus filhos? É isso que você tem que chamar a existência e declarar, mesmo que você esteja vendo o contrário. Um exemplo que Abraão sempre conta também. Eu estou dando o exemplo de Abraão sempre porque é meu irmão e é algo que eu me lembro e que está ali comigo e eu tenho um conhecimento. Né? Eu com certeza tem outros exemplos de outras pessoas. Mas Abraão ficava rotando e sentava de qualquer jeito, corria, aquele desespero. E mãe falava assim, um príncipe não se senta assim. Um príncipe não come assim. E por várias vezes ela disse isso, até que um dia entrou na cabeça de Abraão, e Abraão, mesmo sem minha mãe dizer, ele falou, rapaz, eu não posso ficar andando desse jeito, eu não posso ficar sentando desse jeito, porque eu sou um príncipe. Então assim, irmão, declare sobre os seus filhos, você é uma bênção, você é luz, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é santo, você tem... Mesmo que você esteja vendo tudo o contrário, irmão. Mas Deus te deu a autoridade como pai e como mãe para declarar sobre os seus filhos aquilo que você, o que é que você quer que eles sejam, o que é que você vê eles sendo. É isso que você tem que chamar a existência. Você é uma bênção. Você é uma bênção, irmão. Mesmo que o menino não esteja sendo, mas ele é uma bênção, ele vai se tornar uma bênção porque você está chamando a existência e porque você está declarando. E a palavra de Deus ela é verdadeira e ela é fiel.
Então creia, declare, chame a existência. E você como filho também, que às vezes é o inverso, o filho que às vezes está sendo a coluna na casa, porque um pai e uma mãe estão na depressão, estão numa situação difícil, e o filho ali às vezes não tem o pai e a mãe como referencial, mas eles têm Jesus, têm a Deus como referencial, e muitas vezes estão ali como a base da família, mas Deus dá graça para esse filho também orar pelos pais e declarar: meu pai e minha mãe são uma bênção, meu pai e uma mãe fazem a diferença na terra. Chama a existência dos seus pais, que você quer que seus pais sejam também. Eu tenho um exemplo assim na minha família também, na minha família que nem é cristã, assim, no sentido de conhecer a palavra de Deus, de que o meu tio-avô, né, fez muitas coisas que não eram legais com eles, como criança. E estou falando de pessoas que não conhecem a palavra como eu e você. Mas um dia esse pai abandonou eles, veio-se embora aqui para São Paulo e deixou eles lá, passando fome, nunca mais voltou. Mas no dia que eles souberam que esse pai dele estava aqui doente, sem ninguém para cuidar dele, eles vieram, pagaram a passagem, vieram atrás do pai, levaram o pai para o Nordeste e cuidaram do pai até o dia desse pai morrer. Eu estou falando de pessoas que não são crentes, que não têm o rema, que não têm o conhecimento dessa palavra. Estou falando de um tio meu, que está vivo ainda. E ele falou assim que o pai dele nunca deu um beijo nele, nunca deu um abraço. E ele falou: pai, a gente veio buscar o Senhor porque você é nosso pai. Não é porque você nos abandonou que a gente vai deixar você morrer aqui em São Paulo. E ele disse que nunca viu o pai dele chorar, mas naquele dia o pai dele chorou. Sabe por que é isso, irmão? Isso é o amor do tipo de Deus. E ele fez isso porque era o pai dele. Ele não fez porque o pai era bonzinho, ele fez porque era o pai. Então, quanto mais nós, que somos filhos de Deus, que já temos o amor derramado em nosso coração, não temos que andar nesse amor. Com os nossos filhos, quem já tem filho, e com os pais, quem ainda tem os pais vivos e pode fazer o bem para eles. Amém? Então, eu creio que vocês foram abençoados com essa palavra. Então, vivam na prática da palavra. Amém?